As 7 trombetas. O que nós vamos estudar nas 7 trombetas é que elas são os juízos de Deus sobre os ímpios em resposta às orações dos santos. Esses juízos não são finais, pois visam o arrependimento. Vocês vão observar que sempre é 1/3 que vai sendo atingido. Então, não é um juízo total ainda. Nós vimos os 7 selos e o último selo, o 7º selo que a gente ainda não estudou, é o que vai abrir aqui, tá? É o que vai abrir as 7 trombetas. Então, no 7º selo, o 7º selo abre as 7 trombetas. Aqui já pensando que tem várias linhas de interpretação, também vocês vão ver aqui dentro desse contexto que uns acham, inclusive, que isso aqui tudo é paralelo. Mas eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de compreender dessa forma. Não que eu não me considero assim, eu sou amilenista, eu sou pré-milenista, eu sou pós-milenista. Eu não consigo determinar nenhuma linha para mim mesma, porque eu não acredito que eu entenda o suficiente para me definir dentro de uma linha. Então, eu prefiro guardar tudo isso dentro do meu coração e, como for, vai ser. O que eu percebo é que, quando muitas vezes a pessoa define mais ou menos uma linha, parece que elas tentam encaixar as coisas dentro daquela linha. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de tentar encaixar. Que, por exemplo, teve gente que eu, estudando nessa semana e tudo mais, que tenta encaixar as 7 trombetas dentro dos 7 selos. E eu não consigo perceber que seja assim, porque para mim não é nem lógico, porque não pode ser dentro dos 7 selos. Afinal de contas, o 7º selo abre as 7 trombetas. Então, como é que isso seria um paralelo aqui? Eu acredito que o Apocalipse é um paralelo, mas não um paralelo assim, tudo bem sequencial. É um paralelo, mas aqui então abre depois os 7 selos, depois vai abrir as 7 taças, mas essas 7 taças estarão dentro dos 7 selos das 7 trombetas. Ok? Então, nós vemos aqui que tocam essas 7 trombetas, elas abrem do 7º selo e vai atingir cada uma dessas. Então, a primeira trombeta, que nós vamos ver lá, então, Apocalipse, no capítulo 8, né? Então, capítulo 8 do Apocalipse, nós vamos ver ali. Versículo 1 diz assim: Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. É interessante que aqui, ao iniciar-se as trombetas, nós vemos que o que está diante do Senhor são as orações dos santos. Então, são as orações, não são as orações daqueles que estavam lá no 5º selo, mas são todas as orações que nós levantamos diante do Senhor. E porque são as orações dos santos, então são todas as orações de todos aqueles que pertencem ao Senhor, porque santos aqui são esses, os que pertencem ao Senhor. Essas orações chegam diante de Deus. Então, nesse tempo, nós devemos estar intensificando as nossas orações. E aí a gente vê o poder dessas orações. Às vezes a gente acha, não, eu estou orando e Deus não está me ouvindo. A Bíblia vai estar dizendo que muitas vezes a gente não sabe como pedir ou não sabe como orar. Mas sempre que eu estou orando, eu estou falando com Deus e Deus está ali
olhando para as minhas orações, eu devo continuar orando. Eu acho só que às vezes a gente deveria mudar um pouquinho as nossas orações, em vez de ser só de pedidos, me abençoa aqui, me abençoa lá, me abençoa noutra coisa, nós devemos ter orações muito mais de relacionamento. Então, um filho que chega para o pai e só fala com ele para pedir, e não conversa, e não conta da vida, e não se relaciona, e não para ouvir, seria um relacionamento muito ruim. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de pais e filhos. E eu, como filha, devo ouvir também o coração do Pai. E nesse momento, eu devo me relacionar com Ele. A oração é esse. E é isso, é esse relacionamento. E essas orações chegam até o Senhor. E se vocês observarem ali, né, diz que foram as próprias orações, ó, veja no versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os trovões aparecem muitas vezes aqui dentro do Apocalipse. As vozes também são os sinais aí da manifestação do Senhor. Ok? Então aí agora vamos lá para a trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então, nós vemos que na primeira trombeta, quando o anjo toca essa trombeta, que 1/3 da vegetação foi destruída por chuva de pedras e fogo. Então, pensa aí, né? A terça parte da vegetação foi destruída. A terça parte da vegetação foi atingida. E o que isso vai causar? Se vai, né, o tanto de destruição que isso vai causar e o quanto as consequências desse fato vão acontecer. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, agora aqui nessa segunda trombeta, o que acontece é que 1/3 do mar se tornou em sangue, 1/3 dos animais marinhos morrem e 1/3 das embarcações são destruídas. Então, diz que uma montanha cai no mar. Eu fiquei imaginando que pode ser um vulcão, mas não sei se é, né? Mas o que acontece é que 1/3 do mar se torna em sangue e 1/3, né, das criaturas vivas do mar são destruídas. Nessa trombeta, então, acontece tudo isso. O mar é atingido, as embarcações que estão nesse mar são atingidas e toda a vida animal, né, que acontece lá no mar também são atingidas. Algo que eu não comentei antes a respeito das trombetas, né? Então, as trombetas sempre fizeram muito parte da narração bíblica e ela fala sobre anúncio, né? Sempre é esse anúncio do que vai acontecer. E os anjos, então, tocam essa trombeta e anunciam isso. Então, foi atingido aqui o mar. Terceira trombeta. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem dessas águas. Então, o que acontece é que vem uma estrela do céu, né? Vai cair essa estrela do céu como uma tocha e vai atingir o quê? 1/3 das águas se tornam amargas e muitos homens morrem. Então, antes atingiu o mar e agora atinge as águas doces, tá? Então, é a água que a gente consome e elas se tornam amargas.
e muitos homens morrem em decorrência disso. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio dos céus, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A quarta trombeta, o que vai acontecer é que 1/3 do sol e lua e estrelas escurecem. O sol e a lua ficam 1/3 mais escuras. Então, pense aí que a claridade do sol vai ficar bem menor. E o que acontece em decorrência disso? Nós estamos hoje num lindo dia de sol. O que aconteceria se o sol ficasse mais escuro? O que é afetado se isso acontece? Eu acredito que toda a vegetação, toda a plantação é afetada com isso, porque eles precisam da luz do sol. Não sei o que tanto aconteceria, mas acredito nisso. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. E algo que acontece no final dessa quarta trombeta é que vem uma águia e essa águia vai anunciar 3 ais. Isso quer dizer, as próximas 3 trombetas são os 3 ais, tá? Então, nós temos 7 trombetas, mas dessas 7 trombetas, as 3 últimas trombetas são os 3 ais. E o que isso significa? Significa que a destruição que vem ou a dificuldade que vem ainda será muito maior. Por isso essa águia vem anunciando isso. E diz: ai dos moradores da terra, porque as coisas vão acontecer e vão acontecer muito maior. As 4 primeiras trombetas, elas atingem a natureza, tá? Então, a primeira trombeta destrói a vegetação. A segunda trombeta atinge o mar, a terceira trombeta atinge as águas doces, né? E a quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas. Então, as 4 primeiras trombetas, elas não atingem o homem diretamente, mas elas atingem mais a natureza. E as 3 últimas trombetas, são os três ais, né? E eles vão atingir o homem. Agora é algo que vai diretamente para o homem. É o juízo de Deus também sair sobre o homem. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também os cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico
Abdon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Uhum. Então, o primeiro ai, a quinta trombeta, é uma estrela que cai do céu e diz que aparecem gafanhotos, né? Na verdade, são vários gafanhotos, e diz que eles vão ter uma picada como picada de escorpião. E eles recebem uma ordem, e essa ordem é dizer: não danifiquem a relva, não danifiquem as plantas. Aí já tinha algo assim que impedia e estava dizendo: olha, o poder que vocês têm é um poder era para atingir só ao homem, não poderia agora atingir a natureza. E eles iriam ter o tormento de 5 meses. Então, era dor como dor de picada de escorpião por 5 meses. Aí, se a gente for perceber, talvez a gente tem que perceber aí que esses gafanhotos, ou todas essas questões das trombetas, eles têm um poder para agir que é um poder limitado, existe um limite. Quem está dando esse limite? O próprio Deus. Então, nisso também a gente pode ter segurança de que Deus está limitando as coisas. Deus coloca um limite nas coisas. E agora aqui ele está dizendo: o tormento vai ser só de 5 meses. Dor de picada de escorpião. Vão querer morrer, mas não morrem. Para mim isso é sempre algo bastante terrível, né? De você pensar que a pessoa quer morrer e ela não consegue morrer. E fica sofrendo essa dor. Mas aqui tem algo maravilhoso que está dizendo que a igreja não sofre. Aonde que eu vejo que a igreja não sofre? Aonde que está descrito isso que a igreja não sofre? Os selados, fala para não machucar os selados. Isso, exatamente. Está lá no versículo 4, né? Que não poderiam, aqueles que são selados, não poderiam ser tocados. Então aqui nós vemos, primeiro, de alguma forma a igreja está presente aqui. E de alguma forma a igreja não pode ser atacada. Nisso eu vejo que quando você tem Jesus no teu coração, você tem o selo de Deus na tua vida, isso é o que é mais importante. E que por mais que a gente passe por situações que de alguma forma vão atingir a gente, porque atinge as pessoas que estão ao nosso redor, mas você tem a proteção de Deus. E nesse tempo, então, aqui está dizendo claramente que a igreja do Senhor não será atingida. Tá? Então, repetindo aqui, né? Eles não podem causar dano à erva da terra, eles não podem matar os homens, mas vão apenas atormentá-los. Eles não podem atormentar os homens que são selados por Deus. É um tempo de tormentos. Essa quinta trombeta, que é o primeiro ai, é um tempo de trombeta. Cavalos, esses gafanhotos eram como cavalos aparelhados para a guerra. Então, eles são espíritos de destruição. Nas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. Então, são espíritos com poder e autoridade. Os rostos eram como rostos de homens. Então, são espíritos com sabedoria. Cabelos como cabelos de mulher. São espíritos de sensualidade. Dentes como de leão. São espíritos de violência. Couraças como couraças de ferro, asas que correm para o combate, caudas com ferrões. São espíritos inatingíveis. Então, aqui uma pequena descrição de como são, e nessa descrição, então, a gente vê quão poderoso é esse gafanhoto, né? Então, esses gafanhotos. Aí vocês podem perguntar: mas vai ser gafanhoto mesmo? Não sei. Aqui cabe sempre uma pergunta assim, né? Para dizer assim: isso vai ser literal ou isso é figurado? Então, aqui é que entra um pouco dessas diferenças das linhas. Quando você vai para uma linha mais amilenista, é mais figurado. Quando você vai para uma linha mais pré-milenista, são mais realistas.
Aí, só para lançar assim, um pouco de dúvida mesmo, se nós percebermos as 10 pragas lá no Egito, elas não foram figuradas, elas foram reais. E são coisas que às vezes a gente ainda não conhece, então a gente não sabe ainda o que é isso aqui. Então só guardem no coração tudo isso, mas guardem não guardem no coração, vai ter tormento, guardem no coração de que os selados não serão atingidos. Guarde no coração que o Senhor protege os que lhe pertencem, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. É isso que deve estar no nosso coração acima de tudo. Ok? Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, a sexta trombeta, nós vamos ver que vai morrer 1/3 dos homens. É atingido aí 1/3 dos homens e eles morrem, né? Então, por conta do fogo, fumaça e enxofre. Então, e tem vários cavalos e uma descrição assim bem complexa de tudo isso, mas nessa sexta trombeta morre então 1/3 dos homens. Agora, qual é o objetivo dessa sexta trombeta? Qual é o objetivo de todas essas trombetas? Por que é atingido só 1/3, 1/3, 1/3? Aqui é bem claro qual é o objetivo que Deus tem para todas essas coisas. É tentar mostrar para as pessoas que não adianta elas adorarem os outros deuses. Só existe um Deus. Uhum. Ele está trazendo juízo, né, para se arrependerem, chamado arrependimento. Isso, então é a chamada ao arrependimento. É isso que deve... as 7 trombetas ainda têm esse objetivo de chamar ao arrependimento. Mas está dizendo que não adiantou. Está dizendo que o coração endurecido daquelas pessoas era tão grande que não adiantou. Que mesmo com todo esse sofrimento, as pessoas não se arrependem. E eu vejo muito nos dias de hoje também, assim, como isso vai acontecendo muitas e muitas e muitas vezes. Que as pessoas vão dizendo assim, é a minha verdade. Então, se é a minha verdade, eu não quero abrir mão dessa minha verdade, acaba sendo muitas vezes uma queda de braço. As pessoas têm muita dificuldade de dizer eu estava errada.
eu entendi errado, não foi desse jeito. Não, muitas vezes a pessoa fica dizendo, não, mas era daquele jeito, eu estava certo, eu quero provar para os outros que eu estava correto. E isso a gente vê assim que é a falta dessa condição de arrependimento. E no nosso estudo de hoje, eu acho que a gente tem que parar para pensar que sempre Deus nos chama ao arrependimento. Sempre Deus quer que a gente dê uma olhada na nossa vida. Porque se eu consigo perceber aonde eu estou errando, eu consigo acertar para frente. Não é? A chamada do arrependimento é algo tão maravilhoso porque nos permite a tomar ao caminho correto. Pense aí, se você estiver numa estrada e você estava querendo ir para um lugar, mas você pegou a estrada errada. E você para num posto de guarda e aquele posto de guarda, o guarda diz, não, você está na estrada errada. Não, eu estou certo, aquele guarda que está errado. Eu passo mais um tempo e vou perguntar de novo. Não, você está errado, você deveria ter voltado atrás lá, bem longe, bem antes. Não, ele também está errado. E eu vou dizendo para todo mundo que os outros estão errados e eu estou correto. E eu não me arrependo. Quer dizer, eu cada vez estou mais longe daquilo que eu gostaria de alcançar. E nós vemos que a humanidade caminha muitas vezes cada vez mais longe do seu Criador, porque eles não querem se arrepender. Eles não querem voltar as suas vidas para com Deus. Mas Deus ainda insiste, dando a oportunidade de salvação. Nisso também nós vemos que Deus é um Deus muito, muito, muito bondoso. É um Deus maravilhoso que nos chama sempre ao arrependimento. Quer seja pela palavra de Deus mesmo, que a palavra de Deus tem esse objetivo também de me confrontar com o meu pecado e me chamar para o arrependimento, quer seja até mesmo por alguma coisa ruim que esteja acontecendo. Então, nessas coisas ruins, eu tenho que observar. Eu vejo também que hoje as pessoas lidam muito mal com a culpa. A culpa é algo assim terrível. E se você for conversar com qualquer pessoa, diz, não se culpe. Porque o erro está sempre no outro. Não se culpe. Porque a culpa não traz uma coisa ruim. Mas se eu olhar direito, eu tenho que observar. Eu tenho culpa nisso? Qual é a minha parte de responsabilidade? Porque a culpa é um sentimento que pode trazer para a minha vida o arrependimento. Então, eu não tenho que assumir as culpas do mundo inteiro, mas eu preciso observar o que é minha parte, o que na minha vida não está relacionada de uma forma correta diante de Deus e me arrepender. Eu não posso me arrepender do pecado dos outros, mas eu posso me arrepender dos meus e dos meus erros e eu posso voltar a minha vida para com Deus. Os homens não se arrependeram, das obras. Eles não deixaram de adorar os demônios, não deixaram de adorar os ídolos de ouro, prata, de bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, novamente um chamado para um relacionamento com o nosso Deus, que é um Deus invisível, mas é real. Então, eles não... Veja bem aqui que nesse versículo, no versículo 20... fala a respeito de relacionamento com Deus e fala a respeito de como eu me relaciono com a minha fé, tá? Então, aqui tem a ver com a questão de fé, porque eles não se arrependeram e não deixaram de adorar, tá? Tem a ver com adoração. Aí, no outro versículo, vai falar a respeito das obras, certo? Que também não se arrependeram das obras erradas que eles estavam fazendo. Homicídios, feitiçarias, prostituição e seus frutos. Então, tem essas duas conotações. Tranquilo? Apocalipse capítulo 10. Depois dos selos, teve a visão lá dos 144 mil que são selados. Agora que nós estamos com respeito às 7 trombetas, foi anunciado 6 trombetas e começa a se falar um pouquinho mais sobre um outro assunto. Então, tem aí também um intervalo aí que está falando a respeito de algum assunto aí que tem. Então, Apocalipse capítulo 10, nós vamos ver ali. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu.
Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como um rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Fala-se de um anjo que tem um rosto como de sol, tem um arco-íris atrás, as pernas são pernas de fogo. Então, sempre que o arco-íris vai aparecer, ele vai falar a respeito de aliança. Fala também, né, que Jesus é o sol da justiça. Tem várias referências aí com respeito a Jesus. E ele tem um livrinho na mão. Esse livrinho não é o mesmo livro que vai aparecer no Apocalipse capítulo 5, tá? Não é aquele livro lá dos 7 selos. É outro livro, tá? É outro livrinho. E aparecem os trovões. E é interessante. Versículo 4 diz assim: Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. O que os 7 trovões falaram, só João pôde ouvir e ele disse: não é para falar. Por que isso aconteceu? Não sei, a Bíblia não revela. Mas de alguma forma nós não precisamos saber. Eu não tenho necessidade de saber, porque tudo aquilo que Deus queria que a gente soubesse, ele deixou revelado e ele deixou escrito. Assim como João recebeu uma ordem lá no começo dizendo: o que você vê e o que você ouvir, escreve. Isso era o que era importante para que a gente soubesse. Agora aqui ele vai dizer: não pode escrever. Então, aquilo que é importante a gente saber, Deus mandou que fosse escrito e que chegasse até nós e preservou essa palavra para que chegasse até nós. Apesar de muitas vezes o diabo ter querido destruir. Então, dentro dessa visão, eu vejo assim o quanto é importante a gente ler o Apocalipse e a gente olhar com mais afinco o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele está escrito, e se ele foi escrito, é importante que a gente saiba. Deus fez ele chegar até a sua igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo precisa saber o que está escrito lá no livro do Apocalipse. Agora, os 7 trovões, Deus disse: fique calado, não escreva, não mostre para ninguém, né? Não escreva o que está ali. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Então, João deveria pegar esse livrinho e ele deveria comer. O que isso significa? O que significa ele precisar comer esse livro? Não era simplesmente para ele ler esse livro, não era simplesmente para ele saber o que continha nesse livro. Agora aqui nesse livrinho, João deveria comer esse livro. Isso quer dizer que deveria ter uma assimilação total. Ele deveria internalizar o que continha nesse livro. E João comeu esse livro e diz que ele era doce na boca, mas era amargo no estômago.
doce na boca, quer dizer, era algo saboroso, era algo gostoso, mas quando caía no estômago, ele era amargo. Quer dizer, tem as consequências desse livro podem não ser consequências tão boas. As consequências, muitas vezes, de eu conhecer aquilo que Deus tem, pode trazer algumas tristezas e algumas dificuldades. Por exemplo, a tristeza daqueles que são da nossa família e não conhecem ainda, ou poderia ser as tristezas de ver o que está por vir ainda, os próximos juízos, o que estaria acontecendo. Isso poderia ser de alguma forma amargo. É amargo muitas vezes eu saber o que está para acontecer para com aquelas pessoas que não se arrependeram. Então, a gente não olha e diz tudo bem. Não, a gente olha com tristeza. É com tristeza que a gente olha para tudo isso que o Apocalipse está anunciando. Mas eu preciso lembrar que todas essas coisas ainda visam o arrependimento. Visam isso. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então João precisava profetizar, João precisava pregar. E nisso nós vemos que se eu quero pregar a palavra de Deus, essa palavra também precisa estar dentro de mim, internalizada. Eu não posso simplesmente saber com a minha mente. Eu preciso que essa palavra faça parte da minha vida, faça parte do meu ser. E é muitas vezes por isso que há tantas hipocrisias, porque a gente não assimilou totalmente a palavra de Deus. Daí você pode dizer assim, então você quer dizer que os outros são hipócritas e você não é? Não, eu acho que muitas vezes a gente é hipócrita mesmo, no sentido que eu ainda não internalizei todas as coisas da palavra de Deus, que eu ainda preciso me dedicar mais e mais para que isso seja verdade, que a gente ainda está nesse processo de crescimento. Então, tem certas coisas que a gente leva um certo tempo para que a gente saia desse automático do mundo e vá para aquilo que é da palavra de Deus. E isso requer que eu assimile totalmente a palavra de Deus. Por isso, aquelas pessoas que são os selados de Deus, aquelas pessoas que são os que pertencem ao Senhor, eles devem ter sede e fome da palavra de Deus para continuar assimilando todas as coisas e continuar tendo isso no seu coração. Vamos lá, agora lá, Apocalipse capítulo 11. Nós vemos aqui agora que surgem duas testemunhas. Não vou ler todo o texto, vocês já leram todo o texto ali, mas vai falar a respeito de duas testemunhas que se levantam. Vai falar a respeito de um tempo de angústia, fala que eles deveriam profetizar por 1260 dias. Vocês sabem quanto tempo dá isso? 3 anos e 6 meses. Isso, dá, né? Então, esses 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio que eles deveriam profetizar. Então, eles têm, essas duas testemunhas têm autoridade para fazer sinais, para fazer algumas maravilhas, né? Então, versículo 6 diz lá, esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. É interessante isso, né? Depois que terminarem o testemunho, serão mortos pela besta. Mas depois eles vão ressuscitar, está escrito lá no versículo 11, e vão ser elevados ao céu. Então, mais uma vez aqui, nós precisamos pensar de que a nossa vitória não é uma vitória baseada aqui na terra. Muitas vezes nós associamos a vitória que se a nossa vida está caminhando tudo bem. Então eu estou com um bom emprego, eu tenho salário, eu tenho comida, tenho uma certa tranquilidade dentro da minha família, eu estou tendo vitória.
Veja que eles terminaram o seu testemunho, eles pregaram, mas de repente parece que tem ali uma coisa que a besta é que vai vencer eles. Parece que dá um sinal de derrota. E que foi mais ou menos o que aconteceu lá com Jesus na cruz. A morte de Jesus parecia que era a derrota, mas não. Jesus ressuscitou e foi a maior vitória. Então aqui também essas duas testemunhas, elas ressuscitam, são levadas ao céu. Todo esse cenário culmina com o arrebatamento nas nuvens. É a volta de Jesus. Concordando com isso, a 7ª trombeta que vem a seguir. Quem são essas duas testemunhas? A resposta clássica da Raquel é não sei. Muitos dizem que é a própria igreja, uns dizem que é Moisés e Enoque, outros dizem que são Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. Nós não sabemos, mas sabemos aqui que essas duas testemunhas não me parecem ser somente duas pessoas, tá? Eu acho que pode ser mais do que isso, mas também não sei afirmar. O tempo dessas duas testemunhas, então, elas testemunharão por 1260 dias, e tem alguns eventos aqui relacionados. Os gentios pisarão a cidade santa, existe um tempo, né? É o tempo dessas duas testemunhas. A mulher é sustentada por Deus, que é o que nós vamos ver no nosso próximo estudo. Existe um tempo de ação da besta, que também nós vamos ver no próximo estudo. E esses eventos estão relacionados e são uma indicação clara do período que chamamos de grande tribulação. Então, é um período onde vão haver essas catástrofes, mas mesmo no meio dessas catástrofes, existe a pregação do evangelho, existe o chamado ao arrependimento. Certo? 7ª e última trombeta aí. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a sua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, nessa 7ª trombeta, nós vemos que o 7º anjo tocou essa trombeta, né? E o anúncio que tem ali é dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos depois, né, se prostraram diante do Senhor, adoraram o Senhor dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. A pergunta é: Deus não reina hoje? Nós cremos que sim, que ele já reina hoje, mas agora ele assume o seu reino diante de todos, porque muitas pessoas não veem, não reconhecem o reino de Deus. Mas vai chegar o momento onde elas vão precisar reconhecer esse reino de Deus. Tá? Agora é como se Deus escancarasse e dissesse: não, esse reino é meu e eu estou passando a assumir o reino. E essa é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, então, é esse assumir do reino do Senhor. A alegria dos remidos, e nós vamos ver aí agora o pavor dos ímpios, né? Dentro desses versículos, os ímpios vão precisar reconhecer que eles estavam errados.
Enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. No capítulo 11, versículo 2, os ímpios estão perseguindo a igreja. No 11:9, eles estão se alegrando por matar os membros da igreja. No 11:18, os ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória. Então aqui nós vemos aí a vitória dos remidos, a vitória do Senhor e o reinado soberano e o reinado, vamos dizer, visível para todos a respeito do Senhor. E assim nós terminamos a 7ª trombeta. Nós vamos ver que ainda tem outros acontecimentos que vão surgir aí e que cabe a gente estar aprendendo, ouvindo, lendo, retendo no nosso coração. Qual é a mensagem principal dessas 7 trombetas? Eu queria deixar assim para hoje, né, para as nossas vidas, é que a mensagem principal é que as tuas orações não são em vão. Você deve continuar orando, pedindo ao Senhor. Você deve continuar clamando a misericórdia de Deus para com aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Você deve estar sempre se relacionando mais e mais com esse Deus, preparando o teu coração cada vez mais, internalizando a palavra de Deus cada vez mais. Você também deve ser esse porta-voz de chamada ao arrependimento das pessoas, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento e ao relacionamento com Deus. Esse é o tempo de nós fazermos isso. E eu devo sempre também olhar para a minha vida, rever a minha vida de acordo com a palavra e ver aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e chamar a mim mesma a esse arrependimento e me voltar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja transformando a minha vida para que eu possa ser mais parecida com o Senhor. E eu não preciso ter medo de todas essas coisas que vão acontecer, porque se eu tenho o selo de Deus, eu estou guardada pelo Senhor. Isso não quer dizer que a gente não possa sofrer algumas coisas, mas que a vitória está garantida lá no céu. Amém?